Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Whispers and Secrets of a Simple Life. Eu sou a Alexandra Cardoso e esta vai ser uma pequena opinião de um livro, que aliás é uma releitura. E esqueçam-se de vez em quando fizer isto porque eu estou a adorar os meus caracóis. Eu comprei uma coisinha para fazer caracóis e eles ficaram perfeitos. Portanto, tinha que vir fazer uma opinião com os meus caracóis. Mas pronto, não ligam, isto é uma à parte. A leitura é O Símbolo Perdido, de Dan Brown. Uma das primeiras edições cá em Portugal. É por isso que ele, coitadinho, está assim já com as... não sei como é que eram a produção dos livros, mas estes livros da Bertrand Editora, na altura, começaram a sair as folhas. Ou então foi porque ele foi muito bem lidinho, como podem ver. Este livro até pertence à biblioteca da minha mãe. Por acaso nem dá para ver, mas tem aqui uma grande coisa, porque ela realmente era um dos livros favoritos dela. Ela sempre adorou Dan Brown desde o início, desde que começou a ler Código da Vinci. E depois, porque cá foi ao contrário, que saíram os 2 primeiros livros. E realmente este era um dos favoritos dela, porque mete a ordem maçónica, mete toda a simbologia que há à volta dos monumentos americanos, principalmente na capital. E é precisamente isto que trata esse livro. Temos então Robert Langdon de volta. Desta vez ele é levado até Washington DC para dar uma palestra a pedido de um amigo. Porém, chega ao Capitólio e a mão do amigo é encontrada numa zona do Capitólio supostamente aberta a visitantes. E ele entra numa noite, numas horas de ansiedade, desespero, o que quer que seja, para desvendar as coisas que estão à volta da ordem maçónica e dos símbolos que de alguma forma lhe estão a pedir para desvendar e que se encontram em alguns monumentos ou supostos monumentos na capital dos Estados Unidos da América. Acho que acabei por querer ler este livro mais porque saiu, acho que não foi ano passado, acho que foi há 2 ou 3 anos que saiu uma minissérie, que já não é com o Tom Hanks, mas saiu uma minissérie sobre este livro, porque realmente é um livro que vale a pena ter em minissérie e não em filme. E achei que o Tom Hanks sempre, antes de sair os filmes, saíram os livros, não é? E portanto eu li os livros antes de começarem a sair os filmes. E apesar de ter gostado muito do Tom Hanks como Robert Langdon, eu nunca vi o Tom Hanks como Robert Langdon nos livros. Principalmente depois quando saiu, por exemplo, O Símbolo Perdido acho que saiu depois do Código da Vinci ter saído, do filme Código da Vinci ter saído. E ao ler este livro, eu lembro-me na altura, eu não via o Tom Hanks como Robert Langdon. Não é que imaginasse alguém muito mais velho ou muito mais novo, mas não imaginava o Tom Hanks. Mas eu adoro o Tom Hanks como Robert Langdon, ok? Não se preocupem, acho que ele é uma ótima escolha para fazer este papel e acho que realmente, não me lembro de ver entrevistas dele dos filmes na altura, porque ele ainda chegou a fazer 3 filmes dos 3 livros, não deste, apesar deste ser o terceiro, ele fez o a seguir, que eu não me lembro qual é o nome, mas realmente quando saiu a minissérie, acho que tem 6 episódios, acho que não tem muitos episódios, tem 5, 6, depois eu coloco. E o ator que faz, que eu agora não estou a lembrar o nome, esse sim, para mim, é o Robert Langdon que eu imaginava nos livros. É ligeiramente mais novo que o Tom Hanks, até mais novo do que o Tom Hanks era quando fez o Código da Vinci, mas esse ator era o que eu via como Robert Langdon depois nos livros, porque eu depois cheguei a ler este e cheguei a ler o outro. Depois já não li a origem, não sei porque não cheguei a ler a origem. E agora que saiu o novo, que eu tenho ali atrás de mim, mas não me apetece virar para dizer o nome, mas eu depois coloco. Eu andava a fazer as leituras há uns anos atrás, eu já reli o Código da Vinci, já reli Os Anjos e Demónios, mas depois este é complicado de ler, porque é uma viagem, não digo literalmente pela capital dos Estados Unidos, mas ali aquela zona central, e que realmente muita gente tem muitas teorias da conspiração de como os Estados Unidos e a capital foram construídos, esteja interligado da ordem maçónica com as religiões ou com a religião cristã principalmente, ou não é? Portanto, temos aqui então agora com as teorias da conspiração todas que andam à volta hoje em dia do que se passa nos Estados Unidos, ainda mais essas teorias da conspiração andam lá de cima, e por isso ler este livro eu acho que foi até a época, o tempo certo para ler o livro, como que se passa. Sem querer ir muito a fundo, porque eu não sou
teórica, não sou simbologista, não sou nada parecido com o Robert Langdon. Este é mais um livro em que temos um protagonista que sabe explicar as coisas complexas de uma forma simples, ou pelo menos para quem é leigo como eu em relação a estas coisas, apesar de entender alguma coisa, continua a ser leiga, não tem nada a ver com esta área, não é? É só aquilo que vou apanhando e que vou lendo e que vou entendendo alguma coisa, mas não sou nada de especial. E que ele explica ao leitor, por muito que não entenda certas coisas, certos símbolos, certas teorias, certas coisas, ele sabe explicar o que se passa e o que se está a passar, e, portanto, tornar uma coisa complexa simples. Porém, aqui também temos algo, assim, algo que eu nunca tinha ouvido falar antes de ler este livro pela primeira vez também, que é a ciência noética, que de uma forma simples é o tentar compreender a mente, penso eu, a mente, o espírito humano, a alma humana, e tentar fazer com que a mente humana transforme a realidade. Portanto, de alguma forma, X-Men, não é bem, mas é quase. Portanto, tentar com que a mente humana transcenda algo físico para que, de uma forma simples, mova aquele objeto, digo eu. É assim que eu entendo. Mas é muito mais do que isto, ok? Eu estou a dizer de uma forma muito simples e muito básica, ok? Até porque ela tem uma das personagens, a Catherine Solomon, mostra a outra personagem um vídeo de que nós dentro... Eu não sei se é verdade ou não. Eu sei que há coisas não ficção e coisas ficcionais neste livro, ok? Portanto, o que é, não fui a fundo. Gosto de ficar na coisa e de acreditar que a maior parte do que está aqui escrito é verdade. Porque também acredito nessas coisas de alguma forma. Ela mostra a outra personagem que há um vídeo em que uma pessoa morre e tem um peso e passados uns segundos ela fica com outro peso. E ela diz que isso poderá ser a alma a sair do corpo. Verdade ou não? Eu acredito. Eu acredito que tenhamos algo dentro de nós que é muito mais do que apenas a carne e os órgãos e todas essas coisas. Eu acredito que tenhamos uma alma que nos faz viver, qualquer coisa que nos faz viver e que nos faz melhor ou pior, ou não é? Outra coisa qualquer. Isso é verdade ou não, não sei. Mas eu gosto, porque não é nisso que para todos os efeitos se foca. Foca-se devido ao drama familiar em que a Catherine Solomon e o Peter Solomon, amigos do Robert Langdon, estão a viver, porque o vilão está relacionado com eles, está relacionado com o filho deles, e com o que lhes aconteceu anos antes, e que ele quer desvendar e descobrir a palavra perdida, que a humanidade sabe qual é, mas que perdeu o conhecimento dela e que não a sabem traduzir, e portanto há toda uma série de coisas à volta de uma palavra perdida e de uma abertura de uma porta para algo metafísico. Acho que estou a colocar bem a palavra metafísico neste contexto. Para ir a mais além. Portanto, abrir uma porta para ir mais além, mas o além é o quê? É o céu, é o inferno, é outro universo, é um universo paralelo, um universo o quê, não é? Portanto, basicamente o drama anda à volta da ordem maçónica e dessa porta e de uma palavra perdida e de que o nosso corpo tem muito mais do que apenas carne e órgãos e sangue e essas coisas todas. Por isso, é uma narrativa muito rápida, apesar da complexidade dos diálogos e da complexidade do drama a que temos acesso e de todas as teorias de conspiração que temos acesso. É uma narrativa bastante rápida. Eu acho que só não ali mais rapidamente porque trabalho e vida e realidade, infelizmente. Mas continua a ser... Eu acho que continuo a preferir talvez o Código da Vinci. Mas este é muito bom. E eu gostei muito da minissérie. Eu acho que eu vou rever novamente. Acho que isto tem um bocadinho a ação no tempo, enquanto que aqui é basicamente numa noite que se passa tudo. É no momento em que o Robert Langdon chega a Washington e depois é toda uma série de eventos e acontecimentos e depois vamos tendo flashbacks de certas coisas. Pronto. Uma narrativa muito rápida. O leitor fica aqui. É um bocadinho como o Código da Vinci e os Anjos e Demónios. Nós percorremos aqueles sítios todos e também de alguma forma é isto que se passa aqui. Pronto. E quem gostar de teorias da conspiração e quem gostar de ler coisas que poderão estar relacionadas com os nossos tempos em relação ao que se está a passar com os Estados Unidos. Acho que acaba por ser um livro bastante interessante. Se já leram o livro, vamos falar sobre ele. Se ainda não leram e se gostam de todas as coisas que eu disse até agora, está aqui uma boa sugestão. Ou para oferecerem a quem gostar desse tipo de coisas. Por isso, até a próxima. Tchau!